Olá, seja bem-vindo ao curso TASA de hoje e ao webinar para membros do Trace, o impacto de uma crise global no cumprimento de leis anticorrupção. Sou Marta Mallory, gerente para a América Latina de Trace International e sua anfitriã no webinar de hoje. Nossos palestrantes para o curso atual, Maria González Calmec, Mar de Barros e Taisa Toledo Longo, todos da Robs e Gray LLP. Hoje, Maria, Mark e Taisa abordará os riscos crescentes de corrupção decorrentes de emergências como a pandemia global do COVID-19. Com isso, gostaria de agradecer a Maria, Mark e Taisa por aceptarem este curso e dê a eles a palavra. Obrigada, Marta. Gostaria de agradecer a Sunny e a Trace pela oportunidade de compartilhar com vocês nossa apresentação durante esse momento de crise global. Em primeiro lugar, esperamos que todos estejam bem. Eu me chamo Maria Gonçalves Calvé e sou co-head da área anticorrupção e risco internacional do escritório Ropes & Gray em Washington, D.C. Também sou uma das sócias responsáveis pela iniciativa na América Latina. Minha experiência na aplicação da Lei Anticorrupção Americana, FCPA, e outros status anti-suborno em mais de 20 países na América Latina antecede minha carreira como minha carreira como sócia do escritório. Sou ex-procuradora do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e ex-diretora jurídica de uma empresa multinacional. Tenho experiências em enfrentar diversos temas, especialmente relacionados à condução de investigações internas e governamentais, envolvendo múltiplas jurisdições sobre corrupção, lavagem de dinheiro e outras formas de fraude financeira. Como vocês podem perceber, pelo meu sotaque, eu não sou brasileira, mas meus colegas Mark de Barros e Taisa Toledo Longo vão compartilhar comigo esse workshop. Então, vou deixá-los se apresentar para vocês. Mark? Obrigado, Maria. Eu me chamo Mark de Barros e sou advogado associado da área de contencioso do Ropes & Gray em Washington, D.C. A minha atuação é voltada ao combate à corrupção e análise de risco internacional, combate à lavagem de dinheiro, trade compliance, importações e exportações. Antes de trabalhar no Ropes, eu fui assessor jurídico na divisão anticorrupção e no grupo de trabalho sobre suborno na OCDE em Paris. Antes de ingressar na OCDE, eu trabalhei na divisão criminal do Departamento da Justiça dos Estados Unidos, na seção de assuntos internacionais. Eu tenho dupla cidadania, brasileira e norte-americana, e sou inscrito nas ordens de advogados de Nova York, Washington, Paris e do Tribunal Penal Internacional em Haia. Obrigada, Maria, Mark. Eu me chamo Taisa Toledo Longo, sou advogada brasileira e atualmente sou associada internacional na área de contencioso do Ropes & Gray em Washington, D.C. Eu atuo na área de anticorrupção e análise de risco internacional, principalmente relacionados a investigações internas e governamentais, bem como em due diligence anticorrupção em transações societárias envolvendo o Brasil. Eu trabalhei como advogada sênior por 7 anos em um dos maiores escritórios full service da América Latina, com foco nas áreas de infraestrutura e compliance e investigações. Enquanto no Brasil, atuei na implementação e aprimoramento de programas de compliance, tanto para clientes nacionais e estrangeiros, bem como em diversas investigações anticorrupção relacionadas à Operação Lava Jato. Minha experiência profissional inclui também uma organização multilateral, o Banco Mundial, em que atuei como assistente jurídico com foco na iniciativa de integridade financeira e recuperação de ativos. Eu vou voltar agora para a Maria para que ela possa iniciar o nosso workshop. Obrigada, Taisa. Nosso workshop analisará os impactos de crises globais para a compliance anticorrupção, trazendo para o contexto atual da pandemia de novo coronavírus. Como vocês devem estar acompanhando, os casos de Covid-19 estão aumentando mundialmente em proporções assustadoras. Como essa crise de saúde pública
As pressões econômicas e a adoção de medidas emergenciais também aumentam exponencialmente. Diante do contexto dessa crise de saúde e o prognóstico dos efeitos econômicos, as organizações globais de ajuda humanitária e os governos têm investido milhares de dólares em programas de estímulo financeiro, esforços para a realização de obras públicas e linhas de crédito e financiamento corporativo para ajudar a mitigar o impacto econômico e humanitário. Como discutiremos hoje, ainda que nunca tenhamos visto uma crise assim, as crises econômicas e humanitárias anteriores oferecem informações valiosas sobre os riscos de corrupção e fraude relacionados com enormes pacotes de estímulo patrocinados pelo governo e o aumento significativo da regulação governamental da vida, tanto profissional como pessoal. É imperativo que as empresas foquem sua resposta à crise enquanto mantenha os objetivos de compliance e integridade a longo prazo. Apesar dessa crise não ter precedentes, examinaremos as crises anteriores derivadas de crises humanitárias passadas para compreender melhor os riscos de corrupção que o coronavírus representa e o que as empresas podem fazer agora para mitigar tais riscos. O conhecimento prático das disposições da Lei de Práticas Corruptas no Exterior, FCPA, é essencial para compreender os riscos em que uma empresa está sujeita, seja em razão do setor da indústria, uso de terceiros e intermediários ou relacionamento com entidades governamentais. Nossa apresentação começa com uma breve recapitulação do FCPA. Sabemos que os membros da TRACE conhecem as leis anticorrupção aplicáveis às suas organizações. Então, irei apenas repassar as disposições com maior rapidez. O FCPA é uma lei criminal e define as pessoas físicas e jurídicas que estão submetidas ao Estado a sua aplicabilidade. Recomendamos que se familiarizem com o seu amplo alcance, pois o FCPA é uma lei transnacional que pode ter alcance em condutas praticadas em outros países como o Brasil. Em particular, observamos que a lei se aplica a empresas e pessoas físicas com contato mínimo como os Estados Unidos, como parte de sua conduta comercial. Mesmo um ato que envolva os Estados Unidos é suficiente para criar um vínculo jurisdicional. Existem 4 componentes críticos que vale a pena mencionar aqui. Primeiro, os elementos da violação não precisam realmente incluir o pagamento de suborno. Uma oferta é suficiente. Neste ponto, é muito parecido à lei brasileira. Segundo, não precisa ser um pagamento monetário. É definida amplamente para incluir qualquer coisa de valor. Terceiro, inclui diversos indivíduos que podem não aparecer automaticamente como funcionários do governo. Por exemplo, um doutor no sistema público de saúde é considerado um funcionário para a FCPA. E, finalmente, uma vantagem comercial pode ser qualquer benefício, não apenas ganhar um contrato só. A segunda disposição contempla os requisitos de contabilidade, ainda que as provisões para gastos como viagem e entretenimento não sejam tão relevantes durante as medidas de isolamento social, as empresas podem sentir pressão econômica para alterar seus reportes financeiros e categorizar vários custos de maneira inadequada. O FCPA espera que todos os livros e registros sejam corretos, detalhados
e precisos, mesmo em descrever um pagamento inadequado. Além disso, o sistema de controles internos deve ser robusto e suficiente e sofisticado para prevenir e detectar impropriedade. Temos visto a aplicação elevada do FCPA e o resultado são multas gigantescas. No início desse ano, o grupo Airbus celebrou um acordo com as autoridades americanas e concordou em pagar uma multa combinada de quase 4 bilhões de dólares americanos, a maior multa já aplicada na história do FCPA. É importante lembrar que a aplicação do FCPA é apartidária, isto é, isenta de interferências políticas global, e abrange vários setores da indústria. Inclusive, nos últimos anos, nota-se uma crescente coordenação com múltiplas jurisdições, especialmente na América Latina. A crise global criada pela Covid-19 não tem precedentes na era moderna. Não obstante, as crises regionais ou nacionais anteriores ajudam a ilustrar os desafios que esta crise pode representar. No Brasil, uma crise notória ocorreu no setor elétrico após 2014, que foi especialmente afetado por grandes investigações no âmbito da Operação Lava Jato. Uma das maiores estatais brasileiras, a Eletrobras, foi envolvida em graves alegações de corrupção em diversos projetos de infraestrutura elétrica em todo o país, e que agravou a sua já precária situação financeira. Notoriamente, os esquemas de corrupção atingiram a construção da usina Angra 3, no Rio de Janeiro, que não foi concluída até o momento, e a eletronuclear. As alegações de corrupção nos projetos da Eletrobras resultaram em investigações conduzidas pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Departamento da Justiça americano em 2018. O DOJ decidiu não processar a Eletrobras. No entanto, em dezembro do mesmo ano, a Eletrobras e a Comissão de Valores Mobiliários americana celebraram um acordo para encerrar as investigações de potencial violação de disposições do FCPA sobre livros e registros, que resultou na imposição de uma multa civil de 2,5 milhões de dólares. Outros grandes projetos de hidrelétricas do país, como as usinas de Belo Monte e Santo Antônio, também foram alvo de irregularidades durante sua construção. Segundo investigação interna conduzida pela Eletrobras, a construção da usina de Santo Antônio resultou em perdas de mais de 122 milhões de reais e a de Belo Monte em mais de 91 milhões de reais. No Brasil, em janeiro de 2019, a Eletrobras aderiu ao acordo de leniência celebrado pela Odebrecht e o Ministério de Transparência e Controladoria Geral da União. Ficou previsto um valor de aproximadamente 162 milhões em ressarcimento e serão pagos à Eletrobras. Meu colega Mark irá trazer um panorama histórico e comentar sobre algumas crises globais que resultaram em casos significativos de corrupção. Mark. Obrigado, Maria. O Programa Petróleo para Alimentos serve como uma grande ferramenta de aprendizado para compreender as diversas formas em que a ajuda humanitária pode dar um espaço para atos corruptos. Esse programa permitiu que o Iraque vendesse uma quantidade de petróleo suficiente para pagar pelos alimentos e outras necessidades resultantes da imposição de sanções econômicas restritivas pelas Nações Unidas após a Guerra do Golfo.
O programa permitiu a venda de petróleo pelo Iraque para arcar com os custos de alimentos e outras necessidades, enquanto as Nações Unidas deveriam monitorar e aprovar todas as vendas de petróleo e os lucros recebidos deveriam ser depositados em uma conta de garantia controlada pelas Nações Unidas. Ainda que o programa tenha proibido o Iraque de comprar equipamentos militares com os lucros da venda do petróleo, autoridades de alto escalão do governo iraquiano tiveram bastante autonomia e o Iraque tinha direito de selecionar os fornecedores dos quais as Nações Unidas comprariam os suprimentos com os lucros da venda de petróleo. Uma investigação de 2004, conduzida pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, descobriu 1,7 bilhões de dólares em subornos e sobrepreço, bem como quase 11 bilhões de dólares em contrabando ilegal de petróleo. Quase metade das 4.500 empresas que participaram do programa ganharam contratos lucrativos por meio de subornos que tiveram como beneficiário final o governo do Iraque. No entanto, a corrupção não se limitou somente ao Iraque. O escândalo também resultou em inquéritos conduzidos pelo Congresso americano que investigaram o papel das empresas e indivíduos dos Estados Unidos envolvidos nos atos ilícitos, bem como o programa em geral. O governo americano abriu investigações sobre o programa por meio do Departamento do Tesouro e da Advocacia Geral do Distrito do Sul de Nova York. Em novembro de 2006, a empresa Chevron e suas subsidiárias concordaram em pagar 30 milhões de dólares em um acordo com o Distrito Sul de Nova York, em que admitiram que obtiveram petróleo iraquiano do programa de terceiros que pagaram sobretaxas secretas e ilegais ao antigo governo do Iraque. Desde março de 2008, o Departamento de Justiça aplicou mais de 24 milhões de dólares em multas em casos envolvendo fornecedores de bens humanitários deste programa. Uma outra empresa, chamada AB Volvo, pagou uma multa de 7 milhões de dólares por conspirações para cometer fraude eletrônica e violar a disposição de livros e registros contábeis do FCPA, após suas subsidiárias terem pago 63 milhões de dólares combinados em propinas ao governo do Iraque por contratos por um valor aproximado de 74 milhões de dólares com vários ministérios iraquianos. A Flovers Corporation também celebrou um acordo de suspensão da persecução criminal, conhecido nos Estados Unidos como um Deferred Prosecution Agreement, de 3 anos e concordou em pagar uma multa de 4 milhões de dólares como resultado de propinas pagas ao governo iraquiano por empregados e agentes de sua subsidiária para obter contratos com os ministérios iraquianos para a venda de bombas de água em grande escala e peças de reposição para o uso em refinarias de petróleo iraquiano. Em novembro de 2013, 3 subsidiárias da Weatherford International, uma empresa suíça de serviços petroleiros comercializada na Bolsa de Valores de Nova York, concordou em se declarar culpada por violação das disposições anticorrupção do FCPA e também das violações de controle de exportação previstas na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional e na Lei de Comércio com o Inimigo. A Weatherford International e as suas subsidiárias concordaram em pagar mais de 252 milhões de dólares em multas e penalidades. O risco de suborno e corrupção nestas circunstâncias e em épocas de crises globais também tem aumentado nos Estados Unidos, como se pode ver através da análise dos furacões passados. Primeiro, falaremos sobre o furacão Katrina. Em 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu o estado da Louisiana e resultou em 103 bilhões de dólares em danos a propriedades, que não só demonstrou a frágil infraestrutura da região, como também as fragilidades do seu governo local. O prefeito de Nova Orleans, Ray Nagin, aproveitou a crise como uma oportunidade de benefício próprio. Nagin aceitou dinheiro, férias e serviços, dentre outros benefícios, em troca da celebração de contratos municipais. Nagin foi finalmente declarado culpado de corrupção, fraude por meios eletrônicos e apresentação de declaração falsa de imposto de renda,
o que o tornou o 17º funcionário eleito da região da Nova Orleans e os seus subúrbios a ser investigado por corrupção derivada do desastre. Um caso de corrupção similar esteve presente após o furacão Maria, em 2017. Em 20 de setembro de 2017, o furacão Maria atingiu Porto Rico, deixando ao menos 3.000 mortos. Em resposta a esta emergência, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a FEMA, proporcionou suprimentos essenciais e subsídios aos residentes de Porto Rico. Em 3 de setembro de 2019, um ex-funcionário da FEMA foi preso por supostamente direcionar contratos para reparar a rede elétrica triturada do Porto Rico para uma empresa chamada Cobra Acquisitions, em troca de vários benefícios pessoais, incluindo voos de helicóptero pela ilha devastada, acesso a cartão de crédito pessoal de um executivo da Cobra Acquisitions e passagens aéreas. Esses são só 2 exemplos de situações de risco de fraude e corrupção que podem surgir durante e depois de grandes crises. Por isso, é importante que empresas e indivíduos abordem tais riscos proativamente e busquem manter e promover transparência e integridade nas suas estruturas corporativas em meio da pandemia atual. Vou passar agora a palavra para a Thaisa, que irá abordar outros assuntos e outros exemplos ilustrativos. Obrigada, Mark. Outro caso emblemático foi a crise financeira de 2008 e o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos dos Estados Unidos. Em resposta à crise financeira de 2008, o Congresso americano implementou o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos, o TARP. Este programa proporcionou um resgate bancário de 700 bilhões de dólares e foi monitorado por um comitê de supervisão do Congresso americano. Para garantir a legalidade na participação no programa, o Congresso criou o Departamento Específico para Fiscalização, chamado de Departamento do Inspetor-Geral Especial do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos, na sigla SIGTARP. A necessidade do SIGTARP se mostrou essencial. Em 31 de dezembro de 2019, as investigações feitas por este departamento resultaram em condenações criminais de 381 banqueiros, bancos que forneceram empréstimos e fraudadores de imóveis decorrentes de subornos e outros esquemas relacionados com a crise. Um exemplo de fraude que resultou do TARP pode ser visto no caso do Banco Park Avenue. Em 2015, Charles Antonucci, que na época da crise era presidente do Banco Park Avenue, se tornou o primeiro acusado a ser condenado por fraude utilizando fundos do TARP. Seu papel no plano lhe custou 30 meses de prisão em virtude de um acordo de delação. Antonucci declarou às autoridades reguladoras que estava investindo 6,5 milhões de dólares no Banco Park Avenue, quando, na verdade, esses fundos resultaram dos empréstimos do próprio banco. Antonucci utilizou, então, essa transação falsa em apoio a uma solicitação de fundos do TARP, ainda que o pedido não tenha sido bem sucedido. E este não foi o único caso relacionado à crise de 2008. Pouco tempo depois do lançamento do TARP, foram pagos 20 bilhões de dólares em ajuda aos executivos das empresas resgatadas como bônus. Por outro lado, é possível extrair alguns aprendizados de um Fundo de Ajuda Humanitária Central da ONU no valor de 6,25 bilhões de dólares. Este fundo foi estabelecido após o tsunami do Oceano Índico ocorrido em 2004, que matou mais de 220 mil pessoas. Até uma das regiões mais afetadas foi classificada como uma das províncias mais corruptas da Indonésia durante esse momento, segundo o Índice de Corrupção da Transparência Internacional. A distribuição dos mais de 6 bilhões de dólares do Fundo de Ajuda Central Humanitária da ONU demonstrou ter sido bem sucedida devido à implementação de salvaguardas contra a corrupção por parte da Agência de Reabilitação e Reconstrução, chamada ACNIAS-BRR, e outros grupos de ajuda humanitária. Essas salvaguardas incluíram: empregados receberam salários competitivos, o BRR se tornou o rastreamento dos fundos acessível ao público
e o BRR implementou um canal de denúncia interno para denunciar potenciais irregularidades. Ainda assim, mais de 500 milhões de dólares dos fundos de ajuda não foram contabilizados. Feitas as considerações sobre alguns casos de corrupção relacionados a crises globais ocorridas no passado, a Maria irá abordar agora quais são as principais áreas que podem apresentar um maior risco no contexto dessa pandemia. Obrigada, Thaisa. Apesar de ainda não estar clara a forma com que a corrupção pode aparecer na crise de Covid-19, as consequências econômicas potencialmente devastadoras até o retorno ao status quo do surto, certas questões podem ser antecipadas. Então, onde nos encontramos? Quais são as principais áreas de risco? As crescentes demandas de suprimentos e os esforços de ajuda do governo estão impactando a movimentação financeira e de mercadorias, o que aumenta e muda os riscos de compliance e integridade. Desafios logísticos, por exemplo. Além da escassez de respiradores e equipamentos de proteção pessoal que temos visto ser amplamente divulgados nas notícias, existem também riscos de testagem e falta de medicamentos. A escassez de recursos humanos e equipamentos também cria um maior risco de corrupção, com pressões crescentes tanto por parte dos funcionários do governo como das entidades privadas em meio a prazo mais curto e maior demanda que oferta. Por exemplo, já temos visto algumas ações recentes no Brasil para investigar potenciais abusos. Em 23 de abril, da Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Estadual, e o Tribunal de Contas do Estado, deflagrou a primeira operação relacionada a coronavírus, chamada Alquimia. Essa operação investiga potenciais irregularidades na aquisição por inexigibilidade de licitação de livros para auxiliar na disseminação de informações para combate ao Covid-19, feita pela Prefeitura de Aroeiras, no estado de Pernambuco. Outro exemplo mais recente, de 7 de maio, isto é, ontem, foi a prisão do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro por suspeita de fraude em recebimento de vantagens indevidas na compra de respiradores, realizada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro. A empresa Arquifontoura Indústria e Comércio e Representações Limitada venceu o processo de contratação para a venda de respiradores no valor total aproximadamente de 68 milhões de reais. Uma das sócias dessa Arquifontoura também foi presa na operação. Também, muitos países têm pacotes de estímulo multimilionários que vão muito além da atenção médica, do setor de turismo e viagens e outros. O Banco Mundial anunciou que espera injetar até 170 bilhões nos próximos 15 meses. Apesar de esforços como estes serem essenciais para combater a pandemia, também podem criar uma oportunidade para o uso indevido do dinheiro emprestado para que os novos programas não tenham os controles habituais, dadas as circunstâncias urgentes. A prática habitual dos órgãos e entidades do governo que realizam compras e solicitar propostas com antecedência
identificar vários potenciais fornecedores ou prestadores de serviço e selecionar os melhores de acordo com critérios estritamente regulamentados na legislação aplicável. Para maior transparência, os detalhes da contratação são publicados em portais da internet de acesso público. Em razão do Covid-19, os jornalistas e defensores da transparência têm divulgado que grandes entidades governamentais, como ministérios inteiros ou menores, como cidades, estão comprando diretamente equipamentos médicos de fornecedores, inclusive frequentemente de forma verbal, sem requerer propostas e publicando pouco ou nenhuma informação sobre o que está acontecendo. De fato, a União Europeia tem publicado guias para incentivar os países a adotar medidas de compras mais flexíveis. Uma guia de orientação da União Europeia explica que não há requisitos de publicação, não há limites de tempo, não há um número mínimo de candidatos para ser consultados e outros requisitos de procedimento. Não há regulamentação dos procedimentos a nível da União Europeia. Isso permite que qualquer organismo governamental de qualquer Estado-membro da UE realize compras diretamente com fornecedores, inclusive por telefone, omitindo as medidas padrão de um bom governo e sem enfrentar requisitos para tornar as informações públicas no momento da aquisição. No Brasil, por exemplo, o Senado aprovou um pacote de 30 bilhões de reais em estímulo financeiro, que inclui uma gama de medidas como pagamentos de assistência social, prorrogar os impostos incidentes nas empresas e facilitar o acesso a fundos de indenização dos trabalhadores. O Brasil também aprovou legislação para flexibilizar os processos de licitação requeridos para a contratação de bens e serviços relacionados ao combate de Covid-19. Em um contrato para aquisição de uniformes hospitalares e equipamentos de proteção para o sistema de saúde financiado com recursos públicos do Brasil, o Ministério de Saúde celebrou um contrato no valor de 137 milhões de reais a uma empresa cujo sócio havia doado previamente quase 30 milhões de reais a campanhas anteriores do Congresso e do Ministro de Saúde. Em outro contrato, o Ministério de Saúde celebrou um contrato de 7 milhões e meio de reais para comprar máscaras de uma empresa com pouca ou nenhuma experiência em suprimentos de equipamento hospitalares. A empresa apresentou preço das suas máscaras em 67 maior de uma competidor que também vende máscaras para o governo. O Banco Mundial está implementando um pacote de aceleração de 14 milhões para O Banco Mundial está implementando um pacote de aceleração de 14 milhões para fortalecer a resposta do Covid-19 em países em desenvolvimento e reduzir o tempo de recuperação. À medida que os países necessitem de apoio maior, o banco também injetará até 160 bilhões
durante 15 meses para proteger a população mais pobre e vulnerável, apoiar as empresas e impulsionar a recuperação econômica. Por exemplo, em 2 de abril, a diretoria executiva do Banco Mundial aprovou um projeto de aceleração de $1 bilhão para um projeto de Covid-19 na Índia, em resposta a emergências e preparação dos sistemas de saúde para ajudar a Índia a prevenir, detectar e responder à pandemia do Covid-19 e fortalecer a preparação de saúde pública. Este é o maior apoio do setor de saúde do banco para a Índia. Da mesma forma, a Colômbia recebeu o total de $250 milhões em recursos para abordar os impactos relacionados ao Covid-19. Esse empréstimo para contingências é parte da estratégia de financiamento de risco de desastres do país, que permite se preparar em caso de desastre ou emergência de saúde, como o Covid-19. O desembolso é imediato. Temos visto evidências de consolidação de poder, como o adiamento de eleições. Decisões como estas por parte de funcionários do governo em menor escala pode aumentar os riscos de suborno e extorsão. O que também é único nesta crise é a classificação do que é negócio essencial. Enquanto os governos lutam para conter o Covid-19, muitos já restringirão a operação dos negócios essenciais. Isso também pode gerar um maior risco para os agentes locais. Tentaram influenciar os agentes públicos locais para que sejam considerados essenciais a fim de continuarem operando. As reações do governo e terceiros diante da crise do Covid-19 estão impactando desproporcionalmente o risco de certas atividades comerciais. Por exemplo, contratação. Segundo a Transparência Internacional, entre 10% e 25% de todo o dinheiro gasto em aquisições a nível mundial se perde por corrupção. Por exemplo, um informe do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 2018 estimou que as ineficiências nas aquisições causadas pela corrupção e os atrasos na América Latina e no Caribe poderiam representar até 4,4% do PIB ou 220 bilhões. Mesmo sem essa crise, as investigações têm avançado em temas de compras governamentais, como, por exemplo, um caso contra a Siemens em 2018. Em março de 2018, um ex-executivo de uma subsidiária da Siemens se declarou culpado das alegações de violação do FCPA apresentados pelo DOJ. O executivo pagou dezenas de milhões de dólares a funcionários do governo argentino para assegurar, implementar e fazer cumprir um contrato de $1 bilhão para criar documentos de identidade nacionais. O aumento da demanda do governo gera um maior risco de corrupção e concluiu o que já estamos vendo nesta crise. A área da aduaneiro e comércio internacional representa um maior risco também. Em um estudo da OCDE de 2014, foi descoberto que o desembaraço aduaneiro é a segunda maior causa para o pagamento de propina depois de contratação pública. A crise tem interrompido as cadeias de suprimento, fazendo com que a oferta de alguns bens diminua, ao mesmo tempo em que a demanda aumenta drasticamente.
Isso aumenta a pressão sobre as empresas para acelerar o desembaraço aduaneiro de suas mercadorias. Enquanto isso, em resposta à crise, alguns funcionários de alfândega aumentaram os prazos para o tempo de processamento do pedido e, em alguns casos, aceitação limitada de pedidos. A combinação destes fatores é uma receita perfeita para que as empresas fiquem inclinadas a participar em pagamentos de propina para acelerar os processos. Um exemplo da indústria é Ralph Lauren. Em 2013, Ralph Lauren celebrou um acordo de não persecução para encerrar uma investigação criminal e civil por parte da SEC e DOJ, que envolveu o suposto pagamento de propina a funcionários do governo da Argentina por um período de 5 anos e concordou em pagar 1,6 milhões de dólares em multa. A subsidiária argentina subornou funcionários aduaneiros argentinos para obter a documentação necessária para o desembaraço aduaneiro, permitir o despacho das mercadorias sem apresentação de nenhuma documentação ou evitar uma expansão por completo. Outro exemplo é Helmerich & Payne. A subsidiária venezuelana dessa empresa realizou pagos indevidos através de seus agentes a funcionários aduaneiros na Argentina e Venezuela para permitir e acelerar o movimento de equipamentos e suprimentos. Helmerich pagou uma multa de $1 milhão à DOJ. À medida que os governos apertam os controles ou mesmo fecham suas fronteiras em resposta à crise de Covid-19, os empregados podem se ver submetidos a uma pressão extrema para obter bens ou suprimentos essenciais dentro ou fora dos mercados internacionais. Os varejistas online removeram dezenas de milhares de produtos dos fornecedores em razão de reportes de aumentos de preços. Uma lei federal dos Estados Unidos contra aumento de preços está ainda em trâmite, mas muitos estados têm leis em vigor ou promulgadas recentemente. Existem leis semelhantes em diferentes estados e outros países. As empresas devem estar cientes de como os órgãos reguladores e a mídia perceberão qualquer alteração de preço. Como seria de esperar, os oportunistas estão tentando capitalizar a crise trazendo produtos falsificados, principalmente suprimentos médicos, ao mercado. A Interpol anunciou recentemente uma operação para deter a venda de medicamentos falsos e produtos médicos relacionados à Covid-19, como máscaras protetoras. 90 países participaram dessa operação, que resultou em 121 pedidos de prisão e na apreensão de produtos farmacêuticos no valor de mais de 14 milhões de dólares. Mesmo antes das pressões extremas geradas pela Covid-19, a pressão para aumentar as vendas causou grandes problemas de suborno em todo o mundo. A redução de demanda por alguns produtos durante a crise dificultará o cumprimento das metas pelas equipes de vendas e, uma vez que a demanda seja retomada, elas estarão ansiosas para compensar o tempo perdido. Ambos os cenários aumentam o risco de suborno. É mais provável que os funcionários manipulem livros e registros para se qualificarem para a ajuda do governo, e bilhões de dólares em ajuda já estão sendo despejados em países ao redor do mundo. Até o dia 10 de abril deste ano, o Banco Mundial emprestou um total de 6 bilhões de dólares
a 56 países para 65 projetos únicos. Os contratos podem ser manipulados como um meio de obter a renda necessária, aumentar o desempenho financeiro e qualificar-se para empréstimos ou reter investidores. As pressões sobre os representantes de vendas, consultores e distribuidores para manter as empresas operando como de costume serão problemáticas em muitos casos, pois as pessoas podem ficar tentadas a participar de pagamentos de propina ou fraudes se sentirem a necessidade de proteger seus empregos ou manter seus clientes. Como era de se esperar, já estamos vendo maiores riscos nos setores da indústria relacionados de saúde e cuidados médicos, bem como importação e exportação. Podemos esperar problemas relacionados com as empresas que fornecem bens e serviços de saúde e médicos que estão sujeitos a níveis de demanda quase impossíveis, o que exacerbará o risco de corrupção em compras governamentais, suprimos e alfândegas. Antes de Covid-19, a corrupção no setor de saúde já causava perdas de mais de 500 bilhões por ano. As aquisições neste setor é uma das áreas mais vulneráveis à corrupção, dados os grandes volumes de contratos lucrativos. Os governos gastam 29% de seu orçamento em contratações públicas e na área da saúde é a segunda área de maior gasto. Em média, mais de 6% dos gastos no setor de saúde se perdem por fraude e erros. Quando o governo solicita doações de equipamentos e materiais médicos, podem surgir oportunidades para desvio ou apropriação indevida desses suprimentos. Um exemplo da indústria é Olympus Latin America. Em 1º de março de 2016, a Olympus Latin America, OLA, um distribuidor de endoscópios e equipamentos relacionados, celebrou um acordo com base na Lei de Práticas Corruptas no Exterior, o FCPA. Entre 2006 e 2011, a OLA pagou dinheiro, transferências de dinheiro, subsídios pessoais, viagens pessoais e equipamentos gratuitos ou com grandes descontos a prestadores de serviços de saúde como pretexto de ter centros de treinamento e capacitação para a educação contínua dos médicos. Na verdade, os benefícios foram otorgados para induzir os prestadores de serviços na compra de equipamentos médicos da OLA. De acordo com o DPA, a OLA concordou em pagar uma multa criminal no valor de quase 23 milhões à DOJ dos Estados Unidos, além de ser submetido a um monitor independente para a avaliação do seu programa de compliance e integridade. Surgirão problemas em relação ao comércio internacional, mas espera-se que estes diminuam significativamente. A OMC prevê a redução de 13% a 31% do comércio este ano, superior aos índices da crise financeira de 2008. Isso resultará em fatores financeiros adicionais em qualquer operação relacionada à importação e exportação. Devido ao fato de que funcionários aduaneiros são frequentemente mal remunerados e podem sucumbir a pressões financeiras adicionais, os pontos de contato e relacionamento com funcionários da aduana e despachantes aduaneiros representam um risco significativo. Os pontos de atenção para os despachantes aduaneiros incluem falta de transparência e documentação,
uma redução ou aumento repentino de tarifas ou custos e o recebimento de mercadorias mais rápido que o normal. Após analisaremos as principais áreas de risco de corrupção e fraude, abordaremos quais seriam as melhores práticas a serem adotadas durante uma crise com o intuito de prevenir e mitigar tais riscos. O Mark irá tratar desse tema agora. Obrigado, Maria. O foco imediato das empresas é e deve ser proteger seus negócios e pessoas dos efeitos imediatos do Covid-19. Mas, assim que possível, as empresas também devem considerar realizar avaliações de risco, especialmente relacionados ao Covid-19, com uma visão de futuro para determinar os potenciais riscos e pressões que esta pandemia colocará nos seus negócios, bem como determinar o que pode ser feito para abordar as áreas mais preocupantes para evitar imbróglios jurídicos. Em primeiro lugar, as empresas devem priorizar os esforços de compliance e integridade. O maior foco na recuperação de negócios pós-crise não deve ser às custas de compliance e integridade. Portanto, é crucial resistir a qualquer pressão para comprometer compliance e integridade. Isso inclui pressão para celebrar projetos ou contratos, entre aspas, acelerados ou fora do padrão. As empresas devem continuar mantendo documentação adequada das práticas de compliance e integridade e, quando aplicável, considerar aprimorar os requisitos de registro e documentação. Os diretores e gerentes de compliance e integridade também devem comunicar à liderança sobre a necessidade de priorizar compliance ante aos riscos adicionais apresentados. Por exemplo, as empresas deveriam considerar aumentar os canais de comunicação de compliance e integridade, criando ou promovendo os canais de denúncia de compliance e integridade existentes disponíveis na internet, por e-mail ou por telefone. É importante destacar que a empresa deve reforçar aos seus funcionários sobre as políticas internas e meios de comunicação com o Departamento de Compliance e Integridade, incluindo as políticas de anonimato e anti-retaliação. A diretoria também pode considerar reduzir os objetivos de venda dos funcionários para reduzir a pressão de cumprimento das metas de vendas. Essa pressão pode, sem querer, levar os funcionários a atuarem de maneira inadequada para gerar negócios. Será importante que as empresas transmitam um tom que vem do topo, da alta direção sobre posturas de compliance e integridade. A alta direção deve servir de exemplo a ser seguido por seus funcionários. E deve haver comunicação aberta entre os funcionários e executivos da empresa com relação à necessidade de priorizar compliance e integridade em vista dos riscos adicionais. Nesse sentido, se deveria considerar enviar uma mensagem do CEO aos funcionários, seja por e-mail ou por vídeo. Incluir referências de compliance e integridade em todas as comunicações de gestão aos funcionários relacionadas a respostas da empresa à crise. E aumentar a gestão de mensagens aos funcionários em geral. Fazer com que os funcionários em todos os níveis entendam que suborno e corrupção não são do interesse a longo prazo para a empresa ou para o próprio indivíduo é da maior importância neste momento em que a supervisão do funcionário pode estar reduzida e as pressões aumentando. Por último, é importante que as empresas se mantenham atualizadas sobre as novas legislações de emergência, incluindo as restrições de importação e exportação. As mudanças significativas na forma de fazer negócios podem também resultar em mudanças nos riscos de diversas atividades. É importante ser flexível e reavaliar seus riscos, já que podem ter mudado. Como se discutiu anteriormente, as contratações e a manipulação de preços são áreas em que já temos visto um aumento de risco. Também é provável que vejamos outros problemas na cadeia de fornecimento. Por exemplo, muitas fábricas na China têm sido afetadas negativamente pelo vírus, o que pode ocasionar problemas depois. Estes problemas estão começando a aparecer em vários países, incluindo os Estados Unidos, como problemas que surgem na indústria agrícola.
É possível que os fornecedores e os contratantes habituais não possam concluir o trabalho devido ao aumento das pressões. Tenha cuidado com terceiros previamente desconhecidos que afirmam poderem proporcionar os serviços ou produtos que a empresa necessita. Como se discutirá em breve, as relações potenciais e atuais com terceiros devem ser consideradas e monitoradas de perto. Por outro lado, certas áreas podem ter diminuído os riscos e podem não mais precisar de recursos adicionais, além dos que já foram alocados, mas nunca devem ser ignorados. Por exemplo, redução de viagens e o cancelamento de conferências, eventos esportivos e outros eventos de entretenimento levam a uma redução de risco nessas áreas respectivas. Nesse sentido, certos procedimentos devem ser revisados, especialmente dado o contexto de trabalho remoto atual. Obter assinaturas à caneta em documentos físicos, particularmente de terceiros, ou até mesmo de funcionários, pode ser pouco prático ou impossível até. Ademais, as empresas deveriam considerar a possibilidade de modificar as políticas de armazenamento de documentos físicos para se ajustar ao trabalho remoto. Considere permitir cópias eletrônicas, ainda que seja apenas de forma temporária, reconhecendo que a documentação e o registro são necessários. Documente quaisquer mudanças de políticas e assegure-se de que existam mecanismos para fazer um rastreamento dos arquivos físicos se for necessário. As empresas também devem determinar se novas áreas de risco justificam políticas e procedimentos adicionais. Se as políticas foram revisadas, assegure-se de que as decisões sobre as políticas estejam justificadas e bem documentadas na empresa. É possível que uma empresa tenha que explicar suas decisões no futuro, particularmente no que diz respeito à retenção de registros comerciais e comunicações em um ambiente remoto. Nessa mesma linha, onde certos procedimentos devem sofrer atrasos, documente também a demora e assegure-se de que haja um monitoramento. Em particular, o Guia sobre Plataformas de Mensagens Instantâneas, como o WhatsApp, publicado pelo Departamento da Justiça americano em 2019, exige que as empresas identifiquem os riscos e desenvolvam controles relacionados a esses aplicativos de mensagem. À medida em que os governos solicitam que as empresas privadas realizem contribuições monetárias e de bens e serviços, as empresas devem atualizar suas políticas e procedimentos internos. As contribuições beneficentes, de caridade e doações, são uma área de risco acentuado de corrupção durante qualquer crise de saúde, já que as empresas lutam para se recuperar financeiramente e podem se sentir pressionadas para acelerar as aprovações governamentais e assegurar contratos com o governo. Um exemplo que a gente vê na indústria foi entre 2000 e 2003. A subsidiária polonesa da empresa Eli Lilly and Company pagou $39 mil a uma pequena fundação beneficente que foi fundada e administrada por um diretor de fundo de saúde do governo polonês. A subsidiária polonesa da Lilly estava fazendo pagamentos ao mesmo tempo que buscava apoio do oficial para colocar seus medicamentos na lista do reembolso do governo. A denúncia da Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, equivalente à Comissão de Valores Imobiliários no Brasil, também alegava que estes pagamentos estavam mal caracterizados nos livros e registros contábeis da Lilly. Como parte de um acordo maior, a empresa concordou em pagar mais de $29 milhões para uma doação de somente $39 mil. As empresas podem abordar esses riscos majorados fortalecendo as políticas de contribuição beneficente, de caridade e doações. As empresas deveriam considerar a implementação de limites monetários, evitar contribuições em dinheiro, requerer aprovação prévia e divulgar publicamente as contribuições beneficentes de caridade e doações sempre que possível. Tais contribuições beneficentes de caridade e doações devem ser feitas a entidades com boa reputação e não a pessoas físicas, se possível. As empresas devem ser diligentes sobre o registro das contribuições e doações, incluídos os pedidos de solicitação. No caso de fornecimento de bens, como dispositivos médicos,
deve-se documentar os números de série. As empresas devem também considerar reduzir os limites financeiros que ativem a revisão de transações para poder perceber mais rapidamente possíveis problemas de suborno ou corrupção com maiores riscos. Por fim, as empresas devem também revisar os controles internos para detectar e responder rapidamente às atividades fraudulentas. Aprimorar a capacitação e treinamento é uma maneira simples de garantir que os empregados compreendem como devem agir em todos os momentos. Considere atualizar os materiais de treinamento online e trabalhe com recursos externos para aproveitar as opções de treinamento online. Os treinamentos devem informar os funcionários sobre as leis e regulações locais e internacionais aplicáveis, bem como as respectivas penalidades jurídicas e monetárias em caso de violação. Centralize também o acesso a políticas escritas. Dadas as alterações no horário de trabalho, as empresas devem colocar à disposição as políticas numa localização. Dadas as alterações no horário de trabalho, as empresas devem colocar à disposição dos funcionários as políticas da empresa no lugar central, para que possam revisá-las à sua conveniência. Documente os procedimentos de treinamento e os ajustes realizados em resposta às mudanças em seu negócio. Para as empresas que não usaram anteriormente treinamento online, esta pode ser uma oportunidade perfeita para melhorar seu arsenal de compliance e integridade. E não tem que ser complicado. Alguns recursos de terceiros, inclusive a Trace Internacional, oferecem treinamentos online sobre anticorrupção e outros temas que podem complementar seu treinamento online ou uma apresentação de videochamada sobre políticas específicas da empresa. Os executivos da empresa podem atuar de maneira proativa para mitigar o risco ao revisar as responsabilidades dos funcionários e implementar um novo treinamento ou existente na sequência. Os funcionários podem estar interagindo com agentes públicos pela primeira vez, tanto no processo de contratação como na linha de frente ao tratar com tais funcionários do governo. É de suma importância, durante esse momento, de assegurar-se de que os seus funcionários entendam os limites de tais relacionamentos. É imprescindível. Qualquer treinamento novo que envolva políticas revisadas de compliance e integridade deve ser breve, mas completo, a fim de evitar sobrecarregar os funcionários com informação. Agora, a Thaisa irá abordar algumas recomendações de melhores práticas na interação com agentes governamentais e terceiros. Obrigada, Mark. Ao se relacionar com agentes governamentais, as melhores e mais tradicionais práticas são úteis até em tempos sem precedentes como este que estamos passando. Os executivos e funcionários de uma empresa podem se ver interagindo com agentes governamentais de forma que não havia sido feito anteriormente, dados os pontos de contato adicionais que a crise do Covid-19 pode introduzir. Nesse sentido, há 3 situações que devem ficar no radar das empresas. São elas: controle aduaneiro, contratos com o governo e vendas ao mercado em diferentes setores da indústria. Com relação ao controle aduaneiro, as restrições de viagem e o fechamento de fronteiras durante esse momento podem impactar o desembaraço aduaneiro e resultar em atrasos nos procedimentos. As empresas devem estar em alerta máxima para qualquer irregularidade no processo de solicitação alfandegária, que pode alertar sobre problemas de corrupção. As empresas devem também se assegurar que as notas fiscais reflitam os serviços aduaneiros verdadeiros. O registro adequado dos pagamentos em relação à alfândega pode desencorajar os funcionários a se envolverem inadequadamente com agentes alfandegários e despachantes aduaneiros. E, por fim, as empresas devem realizar também uma diligência maior nos despachantes aduaneiros, celebrar contratos por escrito que exijam conformidade com as leis aplicáveis, obter planilhas de preços e monitorar o uso de subcontratados. Essas são algumas maneiras de mitigar os riscos encontrados. Com relação a contratos com o governo, deve-se aproveitar esse momento para capacitar os funcionários que atuam no processo de contratação,
com o intuito de garantir que eles estejam cientes das condutas que violam leis locais e internacionais em relação à contratação com entidades governamentais. Por exemplo, como já vimos, de acordo com o FCPA, é ilegal não apenas pagar propina, como prometer, oferecer, receber, autorizar ou dar qualquer coisa de valor. Ao contratar com qualquer governo ou entidades governamentais, as empresas devem revisar detalhadamente as minutas contratuais, ainda que elas tenham sido redigidas pelos agentes públicos. Em particular, busque pontos de atenção em disposições sobre pagamentos não usuais ou términos contratuais, ainda que as contratações ocorram de forma direta e urgente. As empresas também devem considerar implementar procedimentos que requiram que seus funcionários registrem e informem quaisquer interações com agentes públicos. Os funcionários devem guardar cada interação com agentes ou entidades públicas, por exemplo, manter as trocas de e-mails e os registros de atas de reunião e outras comunicações. Os mesmos controles que acabamos de mencionar também se aplicam à área de vendas. As empresas devem supervisionar os funcionários para se proteger contra subornos, pagamentos de propina a agentes governamentais, especialmente no contexto para diferenciar quais são os negócios essenciais e quais são considerados não essenciais de acordo com a legislação local aplicável. Além disso, as empresas devem monitorar de perto seus livros e registros contábeis, estar atentas à manipulação, particularmente quando aplicarem para programas de ajuda financeira do governo. As empresas devem focar sua atenção especialmente na gestão das relações com terceiros durante esse momento. Alguns pontos de atenção nesse sentido para a contratação de novos terceiros. Quando se tratar da contratação desses novos terceiros, as empresas devem estar atentas aos red flags, que podem indicar riscos de corrupção e compliance. Os prazos de pagamentos não usuais que requeiram o pagamento adiantado ou pagamento a uma entidade ou país não relacionado a esse terceiro, os atrasos na prestação de serviço e fornecimento de produtos, bem como a resistência em providenciar documentações de compliance e integridade interna, também podem levantar pontos de atenção. É importante também implementar medidas preventivas sólidas ao contratar terceiros. Durante o processo de seleção de fornecedores ou terceiros, as empresas devem implementar avaliações preliminares e uniformes de risco. As empresas também devem eliminar quaisquer medidas de due diligence ad hoc ou discricionárias. Por exemplo, quando for factível, as empresas devem exigir que todos os terceiros intermediários preencham questionários de due diligence, independentemente dos riscos específicos identificados quanto a um determinado terceiro. No entanto, se as empresas estiverem preocupadas com situações em que não for possível adotar todas essas medidas preventivas em razão de inúmeros fatores, elas devem ter muita cautela ao considerar quais terceiros não serão submetidos a esse mecanismo de revisão, com base sempre no resultado de uma avaliação preliminar de riscos. Estes questionários devem solicitar que os terceiros divulguem informações sobre sua composição societária, especialmente controle estatal ou parcerias governamentais, negócios com agentes públicos, investigações prévias e litígios relacionados com condutas corruptas e pessoas politicamente expostas. As empresas devem realizar verificação de antecedentes relevantes de terceiros em potencial. Essas verificações devem ser completas e incluir listas locais e internacionais, particularmente as listas de sanções da OFAC, a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Uma vez que os fornecedores ou prestadores de serviço forem selecionados, as empresas podem adotar medidas preventivas e estabelecer uma mensagem robusta de compliance e integridade, exigindo que as partes externas declarem o conhecimento às políticas da empresa. Após a fase de contratação, a linguagem do contrato padrão deve ser revisada para incluir cláusulas de direito de auditoria
e cláusulas anticorrupção para todas as jurisdições relevantes em que esse intermediário irá atuar. Por fim, as empresas deveriam aprimorar o processo de aprovação de pagamentos. Antes de emitir qualquer pagamento a um terceiro, as empresas devem considerar fortalecer os controles internos para detectar pagamentos indevidos ao revisar as faturas e notas fiscais de acordo com o previsto nos contratos, com o intuito de verificar o montante correto de pagamento e confirmar os dados bancários para efetuá-lo. As empresas também deveriam considerar aumentar o nível de aprovação para execução de pagamentos, isto é, as solicitações de pagamento devem ser revisadas por diferentes gerentes de diferentes departamentos. Os esforços de compliance e integridade também podem ser fortalecidos nas relações existentes com terceiros. Durante esse momento de crise, as empresas devem reavaliar quais partes representam um maior risco em razão da sua localização geográfica, do setor da indústria e os tipos de interação com o governo. Os terceiros que apresentarem maiores riscos devem ser solicitados a enviar questionários de due diligence atualizados e também devem ser submetidos a verificações de sanções relevantes ou listas de pessoas politicamente expostas, como já mencionamos, com novos terceiros. As empresas devem enviar lembretes por escritos aos terceiros intermediários, reforçando suas obrigações contratuais anticorrupção. Também é possível solicitar que estes terceiros submetam declarações de compliance e integridade atualizadas. Parte da avaliação de risco relacionados ao Covid-19 deve ser focada nos pontos de contato com o governo ou aspectos regulatórios que os terceiros podem ter em razão da sua área de negócio durante essa crise. Então, por exemplo, as empresas que transportam bens ou pessoas através de fronteiras devem ser diligentes para garantir que as normas aduaneiras e de imigração sejam respeitadas, tanto por seus funcionários como por seus terceiros intermediários contratados. Concluída, então, essa análise de melhores práticas, a Maria irá agora apresentar as nossas conclusões finais. Obrigada, Thaisa. Apesar de Covid-19 ser uma pandemia nova, os riscos de corrupção frente à crise não são um fenômeno novo. Podemos depreender, como as crises anteriores, onde há vulnerabilidades sob o aspecto de corrupção e como podemos fortalecer essas áreas para evitar não só violações de políticas internas de compliance e integridade, mas principalmente violações de legislação local e internacional de combate à corrupção e fraudes. Destacar a importância dos protólogos anticorrupção e antisuborno como um tomo do topo que vem da alta administração para todos os demais níveis de funcionários criará um tom de compliance e integridade em toda a empresa. As áreas de risco não são exclusivas da área de saúde. Estes também serão refletidos de maneira fluida em outras áreas, como contratações governamentais e vendas, as empresas que utilizam terceiros e as empresas dependentes de comércio internacional e aduaneiro correm riscos significativos. As empresas devem atualizar os treinamentos e políticas sempre que for necessário e torná-los acessíveis de forma remota. No entanto, os treinamentos devem ser breves, com a intenção de fazê-los palatáveis. Depois de identificar os pontos de contato e interações com o governo, as empresas devem ser supervigilantes para monitorá-los. Como ajudas humanitárias são distribuídas em todo o mundo, é essencial que as empresas aumentem o monitoramento de seus livros e registros contábeis. Agir e adotar medidas preventivas agora evitará litígios
investigações e sanções no futuro. Dessa forma, as empresas devem pensar criticamente sobre quais são e onde estão as áreas mais problemáticas e como se proteger contra eventuais problemas. Como já está acontecendo em nível mundial, os governos federais e as organizações de ajuda humanitária globais estão investindo dinheiro em toda parte do mundo, tanto nas esferas públicas quanto privadas, com a intenção de reforçar as capacidades das economias para superar os efeitos devastadores de saúde e econômicas resultantes dessa crise. Apesar de ser incrivelmente tentador eliminar ou reduzir o departamento ou times de compliance e integridade, a infraestrutura ou o gasto durante esse momento financeiro difícil, as crises anteriores demonstram que os riscos jurídicos e regulatórios enfrentados pelas empresas agora ficam mais elevados diante de uma crise e também de um cenário econômico de incerteza. Mais uma vez, agora não é o momento de reduzir ou eliminar os times de compliance e integridade ou sua infraestrutura. Os riscos que as empresas normalmente enfrentam são potencializados em razão dessa crise. De novo, nossos agradecimentos a Trace pela oportunidade e desejamos a todos que estejam bem nesses tempos difíceis. Muito obrigada.